Queridos amigos, irmãs, irmãos, que a luz do Mestre Divino possa nos orientar, nos conduzir neste assunto tão delicado, tão sensível que nós vamos abordar, que traz profundas reflexões e levanta também algumas dores em muitos de nós, se não em quase todos nós, pela frequência que temos hoje do suicídio na nossa sociedade. Vocês vão ver que em palestras, embora a gente não se reúna, no caso eu e a Márcia, que habitamos a mesma casa, né? Então nós estamos ali conversando, mas o Hélio, a gente não nos reunimos para vir antes para cá, mas passa a impressão de que houve essa reunião antes para os temas, porque vocês vão ver que muitas coisas se sobrepõem. E é óbvio que isso ocorra, porque a gente se reúne primeiro no plano espiritual, e lá nós traçamos as metas, os objetivos do trabalho, e depois realizamos o trabalho aqui no plano material. É assim que as coisas ocorrem. O tema que nós vamos abordar é um tema muito sensível, mas nós precisamos abordá-lo numa temática ampla, para que a casa espírita tenha as ferramentas necessárias, o atendimento espiritual tenha as ferramentas necessárias à execução dessa tarefa tão importante de acolhimento desses irmãos que aportam a casa espírita e com cada vez uma maior frequência. Em 2015, houve um trabalho de mestrado em São Paulo da nossa amiga médica Alessandra Luchetti, mostrando que a procura das emergências em psiquiatria, em saúde mental na casa espírita, no centro de São Paulo, nos centros dentro da região central de São Paulo, eram maiores do que todo o atendimento realizado pela USP, pela Escola Paulista de Medicina e pela Santa Casa. Então, é uma realidade que todos nós enfrentamos. Ela está conosco na nossa sociedade. Ela é uma realidade presente nos nossos lares, nossos amigos, ou então, no máximo, um amigo do amigo. A visão que nós vamos trazer é uma visão em um tríplice aspecto. A visão epidemiológica, que é muito importante nós termos dados de qualidade para avaliarmos essa verdadeira epidemia que enfrentamos, uma visão médica, e depois a visão espírita. Mas Arismar está ali filosófica transcendental. Sim, porque nós somos convidados para fazer essa apresentação em outros locais também. Eu deixei dessa forma porque quando nós somos convidados por outros grupos religiosos, ou mesmo não grupos religiosos, nós deixamos assim, mas aqui nós vamos fazer uma abordagem, sim, voltada dentro da nossa doutrina consoladora. Amigos, esse é um momento de derrubar tabus. Então, eu parabenizo realmente a FEC por escolher um tema deste. Porque existem muitos mitos, ficção sobre o tema, e a melhor maneira de nós enfrentarmos essa epidemia, a epidemia do suicídio, é realmente derrubando os tabus e aprendendo, tendo contato com os dados, aprendendo como isso ocorre, quais são as suas implicações, as suas profilaxias, como atuar. Então, a primeira medida preventiva é a educação, a boa informação. É preciso deixar de ter medo de falar sobre o assunto, derrubar tabus e compartilhar informações ligadas ao tema. Arismar, falar sobre suicídio não aumenta o índice de suicídio? Não. Isso é um mito, é uma ficção, como veremos. Diminui. Já abordando, então, ficções e fatos sobre o suicídio. Ficção.
Pessoas que ficam ameaçando suicídio não se matam. Essa é uma ficção. A realidade é que a maioria dos suicidas avisam antes de sua intenção. Então, aqui já começamos com algumas colocações que são importantes. Aquele jovem, ele está querendo chamar a atenção, eu vou me matar. Não, ele está querendo chamar a atenção. Aquele idoso, olha, eu vou me matar. Ninguém mais, eu não sirvo para mais nada. Está querendo chamar a atenção. Não. É importante que tenhamos a consciência de que ele está realmente avisando dessa possibilidade do suicídio. Outra ficção. Quem quer se matar, se mata mesmo. A maioria dos que pensam em se matar tem pensamentos ambivalentes. Como a Márcia já colocou, há uma curiosidade. O que é ambivalência? Uma curiosidade sobre o suicídio. O indivíduo que comete suicídio, ou está pensando em cometer o suicídio, ele não quer, na realidade, se matar, sabiam? O que ele quer é o alívio de seu sofrimento. É isso que ele procura. O aliviar-se. E ele não vê fresta alguma, nenhuma postura, ele não consegue enxergar nenhuma saída para esse sofrimento que não seja o aniquilamento da própria vida. Mas ele não quer acabar com sua vida, ele quer acabar com o seu sofrimento. Ficção, suicídios ocorrem sem aviso. Suicidas frequentemente dão ampla indicação de sua intenção, como nós vamos ver em dados mais para frente. Uma outra ficção, melhor após a crise, significa que o risco de suicídio acabou. Então, aquele indivíduo que tentou um suicídio ou falou que ia se matar, ele se normaliza, ele se aquieta. Esse momento é um momento preocupante, porque muitos suicídios ocorrem num período de melhoras clínicas do paciente, principalmente na depressão. Então, temos que estar atentos a esse fato. Os suicídios não podem ser prevenidos, é uma outra ficção. O fato é que 90%, a maioria, pode ser prevenido, sim. Nossa, 90%. Como nós estamos, então, lidando com esse dado? Mas o que me faz saber que uma pessoa vai se suicidar? Quais são os fatos estatísticos? Nós vamos ver isso aqui para frente. Uma outra ficção. Uma vez suicida, sempre suicida. Pensamentos suicidas, eles podem, sim, ocorrer, a ideação, os pensamentos, mas eles podem ir embora e nunca voltarem, certo? Então, é um fato também essa questão da remissão. O indivíduo, às vezes você pergunta na clínica, olha, você já pensou? Pensei lá atrás, doutora, 20, 30 anos atrás, mas enfrentei os problemas, hoje eu estou bem, e não é incomum a pessoa se desvincular, se desligar dessa ideação e do próprio planejamento. Então, nós temos no autoextermínio, no suicídio, uma questão de saúde pública epidemiologicamente. Em uma sala com 30 pessoas, pelo menos 5 delas já pensaram em suicídio. Então, quase 20% aqui. Nós não vamos cometer indelicadeza nenhuma aqui com vocês. Mas, Neuri Botega, um suicidólogo importante no Brasil, da Unicamp, um psiquiatra, fez investigações, que nós vamos ver agora, os números são próximos a esses. Investigou, por exemplo, a ideação suicida em religiosos, e o grupo religioso que a ideação mais ocorre é entre os espíritas. É um dado de pesquisa surpreendente, não é? Por quê?
A ideação é diferente do planejamento. Então, o processo do suicídio ele não ocorre, a não ser em jovens e crianças que são muito imediatistas e partem para o ato em si. No adulto, dentro da suicidologia, nós sabemos que ele é diferente. Ele é um processo. Primeiro, o indivíduo tem a ideação, ele pensa em tirar a própria vida, mas não faz o planejamento. Depois, ele passa por uma outra etapa, que é o planejamento. Ele planeja como vai acontecer, como ele vai fazer. E, por último, ele executa. Então, é um processo. Então, a ideação de pensar em tirar a própria vida, ela foi maior entre os espíritas, dentro desse grupo religioso, de estudo dentro dos grupos religiosos, do Neuribotega. Esses dados não são para assustar, mas são dados de alerta da Organização Mundial de Saúde, vinculados a 2015, relativos até 2012. Os últimos dados saíram agora muito recentemente, eu não tive ainda como compilá-los, mas são dados, eles são tratados com muito cuidado, por isso que há um certo atraso na publicação, porque são dados mundiais, de várias regiões distantes, então um dado, até que ele chega, ele é processado e visto realmente como verdadeiro, então há um processo por trás, e isso é um pouco demorado. Então, são dados publicados pela Organização Mundial de Saúde 2015, relativo até 2012. Então, hoje, nós sabemos que já essa cifra, infelizmente, passa mais de 1 milhão de casos por ano, né? Na época, nós tínhamos 800 mil casos. Ocorrem diariamente 2.200 casos de suicídios por dia, 32 desses casos no Brasil. Uma morte a cada 40 segundos. E uma tentativa a cada 12 segundos. E um dado muito importante, para cada suicídio consumado, há entre 6 a 10 pessoas envolvidas em suas consequências diretas, geralmente familiares. O indivíduo que tentou o suicídio, sobreviveu, seus familiares e seus amigos, eles são chamados de sobreviventes, tá? Dentro dessa área de estudo. E o atendimento espiritual tem que aprender também a lidar com os sobreviventes. Então, vocês imaginam uma população, para cada suicídio, 10 pessoas envolvidas, em média, né? Aí, nós temos 1 milhão, 10 milhões de indivíduos no orbe terrestre que estão sofrendo diretamente com as consequências do suicídio. E eles, certamente, a cada dia, em uma maior quantidade, adentram a casa espírita em procura do amparo, do acolhimento, do socorro. É uma epidemiologia, dentro da epidemiologia, nós temos alguns países em que o índice, que a gente divide índices por 100 mil habitantes, são maiores que em outros locais, né? Mas o que interessa nesse slide é mostrar que há uma distribuição mundial, é uma pandemia, ela ocorre em todos os locais. A incidência é maior em alguns locais do que em outros, mas é uma situação generalizada. No Brasil, nós temos esse índice que, infelizmente, diferentemente de outros países que têm conseguido, pelas ações implementadas pela Organização Mundial de Saúde, uma redução no suicídio, no Brasil nós temos ainda um incremento dessas taxas, né, que ainda estão ocorrendo, esse incremento ainda ocorre, né? Então, nós temos um crescimento, uma taxa de suicídio de 19,6% de 2005 a 2015, e um crescimento no número de suicídio de 30,7% em números absolutos. Hoje o Brasil é o 8º colocado mundial em termos de suicídios, de números absolutos no planeta, né? É um dado muito trágico. Ainda como dado epidemiológico, a distribuição da taxa por estados. E aí a gente já começa a ver algumas coisas que são importantes no estudo. Nós temos alguns grupos que são mais expostos a essa possibilidade, que são grupos de risco. Por exemplo, os grupos indígenas.
Esses grupos sofrem muito, porque o indivíduo ele sai da sua cultura para tentar adentrar-se à cultura do homem branco. Ele vai para a cidade do homem branco. Ele não consegue. Ele tenta até estudar, se formar. Alguns poucos conseguem. E depois ele volta para a sua tribo, e o que acontece lá? Ele não é aceito mais como da tribo. Ele perde, então, sua identidade cultural. Então, vocês vão ver que Roraima, lá em cima, né, alguns estados, Mato Grosso do Sul também, Piauí, estão vinculados a essas tribos. E olha, essa incidência é maior aqui no Sul, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Muito vinculado também às questões culturais, à rigidez europeia. Isso leva ao maior índice. Uma apresentação que eu fiz com esses dados, uma pessoa me interpelou depois e falou: Arismar, mas tem a ver também o fator climático do frio. Os dados, gente, em países muito frios, demonstram que a maior taxa de suicídio se dá no calor, no verão. É o contrário do que a gente pensa, né? Nega o senso comum, não é isso? Que a gente pensa muito que os dados estão vinculados ao frio, mas os dados de papers, mesmo, de trabalhos, demonstram o contrário. Nesses países escandinavos, por exemplo, a maior taxa ocorre durante o verão. Mas os fatores culturais, aquela moda, a rigidez cultural, de enfrentamento, da resiliência, que nós vamos ver ali há pouco, tem um papel importante nessa maior incidência, com certeza. Agora, chama a atenção, nos estudos, e esse processo do suicídio, a maior taxa que a Márcia, inclusive, comentou, de suicídios que temos observado entre os jovens, adolescentes e até mesmo no grupo infantil. Esse é um grupo que tem um crescimento mais acelerado em relação aos outros grupos. A taxa de incidência no grupo infantil, no grupo de adolescentes, ele vem aumentando num ritmo mais rápido que no grupo dos adultos, né? Então, de 15 a 29 anos, é a primeira causa de morte entre as mulheres, e a segunda entre os homens. A Márcia havia mostrado que é a terceira. É um dado, isso aqui é uma evolução, este dado aqui é mais recente. Nesse grupo etário, ao contrário do adulto, que planeja, em sua maioria, o suicídio, a criança e o adolescente agem no impulso. Isso é importante a gente ter em mente. A criança e o adolescente, a barreira emocional deles é menor. Eles não sabem lidar com conflitos, como o adulto ele já tem condições emocionais, uma maturidade emocional melhor, para lidar com os conflitos. As crianças não. Então, elas dão os avisos muito pelo sofrimento emocional que estão enfrentando, as autolesões, as lesões corporais forjadas, é um exemplo disso. Então, é uma maneira que elas se expressam: olha, eu estou adoecida emocionalmente, eu estou sofrendo, eu preciso de ajuda. Essas mutilações corporais são frequentes nas crianças, elas estão informando: eu estou sofrendo emocionalmente. No adulto, para cada suicídio, temos uma média de 2 tentativas, aqui foi cortado. A média, de 2 a 10 tentativas, porque os estudos são muito variáveis. Esse número sobe para 300 tentativas para cada suicídio na faixa das crianças, graças a Deus, porque elas são menos efetivas, né? Então, a gente vê que as tentativas são maiores, elas são menos efetivas. Então, como eu havia comentado, esse aqui é um trabalho Neri Botega, de 2006, na cidade de Campinas, São Paulo. Um trabalho que ele fez: de cada 100 habitantes em Campinas, 17% havia já um pensamento, né, uma ideação suicida da população, 5% planejaram a morte e 3% uma tentativa de suicídio. Então, são índices altos. Nós temos uma tentativa de 3% na população, numa amostragem. É um índice alto. E desses 3, 1 foi atendido num pronto-socorro, né, ao longo da vida. Então, são dados importantes para a gente entender a dimensão desse fenômeno,
e porque muito, assim, a gente por que ele ocorre? O que está havendo? Com essa visão que essa doutrina nos dá, de levarmos, como seres imortais que somos, por que esse episódio, o que está havendo aqui? Por que esses índices estão aumentando? E aí nós vamos lembrar do Mestre. Muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Jesus escolhe alguém? Vocês já pararam para pensar nessa frase em Mateus, de Jesus? Jesus não escolhe ninguém. Mas para ser escolhido, como é que eu sou? Basta atender o chamado. Não é isso? Mas, como o Hélio colocou de manhã, qual que é o chamado de Jesus? Eu não vim trazer a paz, mas a espada. O que isso quer dizer? Quer dizer que, por incrível que pareça, a situação hoje que nós enfrentamos é de muitos respondendo ao chamado do Cristo. E qual é o chamado? O chamado é da autotransformação. O chamado é o do despertar, é o despertamento que tem aumentado na população geral. Nós vivemos um momento de transição planetária em que o processo de conscientização de que somos seres imortais e espirituais, numa romaria material, está ocorrendo. Enquanto estávamos iludidos, achando que nós éramos apenas matéria entre o berço e o túmulo, nós não sofríamos. Quem está iludido não sofre. Só quem desilude. A desilusão é dolorosa. O despertar é doloroso. Por isso que nós temos tanto sofrimento psíquico, tanto transtornos psíquicos, como já visto. E vai aumentar. O processo de despertar e de desilusão é usarmos a espada do Cristo. Ela fere, ela corta, ela machuca. Daí nós temos esses irmãos que estão sendo, um processo vibratório do orbe, convidados a esse despertamento, convidados à desilusão. E esse é o processo que nós temos de aflição hoje. Essa é uma explicação. Mas a boa notícia é que 90% dos suicídios podem ser prevenidos. E é muito importante nós sabermos como lidar com essa situação. Como assim? Vamos aos principais fatores de risco. Quando nós analisamos os principais fatores de risco, nós conseguimos realizar uma boa prevenção. Então, entre os fatores de risco, nós temos as doenças mentais, os aspectos sociais, aspectos psicológicos e condição limitante da saúde do indivíduo. Dentre as doenças mentais, nós temos a depressão, transtorno bipolar, transtornos mentais relacionados ao uso de álcool e outras substâncias, e aqui vem um fator importante. Nós negligenciamos muitas vezes as drogas lícitas, que tem um fator importante aí e agravante. Os transtornos de personalidade são importantes, borderline, por exemplo, a esquizofrenia. Um aumento de risco com associação de doenças mentais, paciente bipolar que também seja dependente de álcool, que é um fator associado importante. Aspectos sociais, pessoas do gênero masculino, idade entre 15 e 30 anos e acima dos 65 anos. Então, esses são os dois grupos de risco, como nós vimos, os jovens e os idosos. Pessoas sem filhos, moradores de área urbana, cidades, desempregados ou aposentados, o isolamento social, a Márcia comentou do coping, que é importante, que essa capacidade que a religiosidade, a espiritualidade nos dá do enfrentamento.
Solteiros, separados ou viúvos, a população mais em risco, né? E populações especiais, como nós já até citamos, os indígenas, adolescentes e moradores de rua. Aspectos psicológicos envolvidos, perdas recentes, parentes, familiares, a pouca resiliência, muito associado à relação parental no lar, que nós vamos comentar agorinha. Os trabalhos mais recentes têm demonstrado isso como um fator muito importante, essa pouca resiliência. O que é resiliência? A capacidade do enfrentamento das pressões externas da sociedade. O Rossano tem uma imagem que eu acho muito prática para a gente entender a resiliência, né? É aquele copo de plástico que você aperta e ele não quebra, você solta, ele volta ao normal. Isso é resiliência, a capacidade de voltar ao normal psicicamente pelas pressões externas, né? Então, nós vamos ver que a relação parental dentro do lar, ela tem uma importância muito grande no desenvolvimento dessa resiliência. Personalidade impulsiva é outro fator, né? Agressividade, a personalidade agressiva ou humor instável. Um outro dado super importante, ter sofrido abuso físico ou sexual na infância. Por que esses dados eu estou relatando um a um, assim devagar? Porque no atendimento espiritual é importante isso aqui na anamnese que vocês vão fazer. São dados a serem levantados, não imediatamente, quando a pessoa... Depois nós vamos ver como é que isso é feito. Mas são dados importantes nessa anamnese, nessa conversa, nesse diálogo, como você vai conduzir, né? A desesperança, né? Desespero, desamparo, essa sensação, esse aspecto psicológico, a pessoa se vê nessa situação. E condições limitantes de saúde, doenças orgânicas incapacitantes, crônicas, dores crônicas, tumores, AIDS, são fatores que predispõem também e são fatores de risco. Mas, dentro daqueles 90%, os dados epidemiológicos demonstram que a depressão e ter tentado um suicídio previamente são os dois fatores presentes em 80% dentro dos riscos daqueles 90% preveníveis. O restante são as outras doenças mentais, os transtornos mentais. Então, observe, eu tendo a capacidade de suspeitar do transtorno mental, do transtorno do humor, mas principalmente da depressão, e ter perguntado a esse irmão, essa irmã, se ele já tentou cometer o suicídio antes, eu já consigo fazer uma profilaxia do suicídio importante dentro daqueles 90%. Esses são os dois grupos mais importantes a serem conhecidos. Depressão, a Márcia já colocou algumas coisas, eu vou ressaltar algumas coisas. Como já colocado, os transtornos mentais é uma doença da alma com expressão física, ok? Então, a depressão, vamos fazer aqui uma analogia para vocês entenderem. Onde é que está o processo físico? Está na falta de alguns neurotransmissores em algumas regiões cerebrais. Então, esse indivíduo tem falta de serotonina, por exemplo, em algumas regiões. Vocês já viram aquele ursinho, aquele brinquedinho da pilha do urso? Vocês lembram disso? O urso normal tocando a bateriazinha, e depois a pilha vai acabando, como é que ele fica? O deprimido é aquele indivíduo que está com a pilha fraca. Literalmente isso. Tudo para ele é lento, é devagar. Então, o indivíduo que chegou, diagnóstico de depressão, está dentro da casa espírita, não adianta você levá-lo para tomar o passe. Adianta, sim, ajuda, mas você pode levá-lo a tomar o passe, fluidoterapia, a irradiação, as palestras, nome na reunião mediúnica, com toda a ajuda do processo de desobsessão, que estão frequentes, invariavelmente, por questão de sintonia. Esse indivíduo, ele precisa ser tratado medicamente, vocês entendem? Então, não há porquê só o tratamento espiritual, ele tem que estar submetido também a um tratamento químico, neuroquímico, ele tem que passar por um psiquiatra,
ele tem que passar pela equipe de saúde mental, psiquiatra, psicólogo, para psicoterapia também. Então, quando você dá medicação num transtorno mental, o que você faz? Você cura o processo? Não. Você dá estabilidade, a bateria do ursinho volta ao normal, você dá estabilidade para um indivíduo se tratar. Percebe? A cura é de dentro para fora, a alma faz. A medicação é só para você trazer o equilíbrio, possibilitando que o indivíduo se cure. Vocês entenderam o processo, como ocorre nos transtornos? A relação com a medicação é essa. A medicação é para trazer essa condição neurofísica para que o indivíduo, de normalidade, para que o indivíduo se trate como um ser imortal. A depressão é tão importante que em 1990, século passado ainda, a Organização Mundial de Saúde previu que ela seria, em 2030, a doença de maior prevalência no mundo. Esse índice foi alcançado, infelizmente, em 2010, com 20 anos de antecedência. Ao longo de suas vidas, 15 a 17% das pessoas desenvolverá um quadro de depressão. Não podemos esquecer que elas estão presentes, a depressão também está presente no grupo infantil, no grupo de adolescentes, de jovens. Né? De cada 100 crianças, uma irá desenvolver um quadro depressivo grave. Esses dados na criança pré-escolar, incidência de 1%, acima de 6 anos, já na idade escolar, 2%. E adolescentes, de 5% a 8%. Muito bem. E quais são os sinais de alerta para a depressão? Que são também sinais de alerta para o suicídio, já que é um grupo que alto fator de risco para o suicídio. Então, vejamos, isolamento social. Então, é aquele indivíduo que ele se aquieta, tudo que ele gostava de fazer, ele recua, ele se isola. Alterações do comportamento nesse sentido, de ficar adinâmico, mentalmente e fisicamente. A dinamia, né? Comportamento social alterado, mudanças de hábitos. Ele gostava de nadar ou de fazer sua caminhada, um idoso. Um adolescente que praticava um esporte, de repente abandona esse esporte. Ficar atento às mudanças repentinas de hábito. Outro sinal de alerta, descuido com a aparência, o desleixo. Tá? A pessoa passa a ter um comportamento total de desleixo. Comentários autodepressivos persistentes. Olha, eu não valho nada, eu sou um peso para a minha família. Ou o jovem dizendo, eu não vou ser nada. Eu não presto mesmo. Atentem a essas frases, a esses sinais. A desesperança, como já comentado, alterações importantes do sono, ou sono demais, ou insônia, comentários sobre a morte, aí não só comentários sobre a morte, mas também acesso a mídias, abordando esse tema, né, com frequência. Vocês têm acesso ao WhatsApp dos seus filhos, dos seus jovens, adolescentes em casa? Sabem aonde eles estão visitando, o que eles estão fazendo dentro do quarto? Muito bem, esses são dados epidemiológicos. Eu gostaria de fazer agora uma abordagem, eu vou mostrar, dentro da doutrina espírita, alguns aspectos da depressão, do suicídio. Capítulo 5, melancolia, a Márcia já apresentou aqui. Sabeis que, por vezes, uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? É que nosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, jungido ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo e, como o corpo lhe sofre a influência, toma-vos a lassidão, o abatimento, uma espécie de apatia, e vos julgais infelizes. É um livro, o Evangelho,
segundo o Espiritismo, capítulo 5, abordando então a depressão, que também muda o nome aqui diferente, como melancolia, né? Ele coloca essa situação em que esse espírito ele tem a recordação do plano verdadeiro, o plano espiritual, da sua felicidade, e agora ele vem para essa zona de enfrentamento, que é o orbe. Então ele tem vamos dizer, uma desesperança, uma situação de desilusão mesmo, como nós já comentamos, e isso traz esse sofrimento importante. A lembrança dessa vida espiritual. Aqui, muitos de nós, a grande maioria das pessoas sobrevivem, não é isso? Lá, depois de você adquirir um equilíbrio, você vive. Então é uma situação diferente do nosso orbe. Questão 944 do Livro dos Espíritos. Tem o homem o direito de dispor de sua vida? Resposta dos amigos espirituais: não. Só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão desta lei. Mas como assim suicídio voluntário? Todo suicídio não é voluntário? Então, Kardec faz exatamente essa pergunta. Não é sempre voluntário o suicídio? Resposta dos amigos espirituais: o louco que se mata não sabe o que faz. E aí, eu convido vocês a lerem o capítulo 5 do Céu e Inferno. Já leram? São 9 casos de suicídios lá. O Espiritismo, como vocês sabem, ele ampliou o mundo natural que vivemos. É um papel da ciência, a ciência faz isso, né? Busca constante de ampliar o mundo natural, o conhecimento que nós temos do mundo natural. O que o Espiritismo fez? Ele veio nos dizer que há todo um plano inexplorado e desconhecido pela maioria da humanidade, que é o plano espiritual. Então, o Espiritismo alargou a visão que nós temos do plano do universo, do nosso universo, do mundo natural. Alargou de uma forma exponencial. E ele alargou também as leis naturais, porque ele veio nos dizer que as leis morais fazem parte desse novo universo ampliado. Então nós temos o universo material, que é o passageiro, o transitório, e um universo de verdade, aquela parte do mundo natural que é persistente, que é o plano espiritual. E ele vai nos dizer ainda que a maneira como comportamos aqui tem influência na nossa vida futura. Então, o céu e o inferno é a justiça divina, conforme a nossa aplicação ou não das leis morais desse universo ampliado. Então, nós temos lá os espíritos que estão felizes, o relato de espíritos que estão felizes no plano espiritual, aqueles medianos, aqueles que estão sofrendo, os suicidas, os que estão no mal há um bom tempo, que são recalcitrantes no mal e não querem largar, duros nessa birra, de enfrentamento das leis morais. Então, a justiça divina ali no céu e inferno, dizendo-nos ali que esses suicidas, não tem um caso de suicídio que seja igual perante a lei divina. Tem fatores atenuantes, fatores agravantes, e esses 9 casos lá vão demonstrar isso. Então, aqui é isso que os Espíritos estão respondendo no Livro dos Espíritos, os amigos espirituais. Tem um caso igual. Você tem aquele indivíduo que ele tem um transtorno obsessivo, uma subjugação completa e complexa. Qual é o grau que esse indivíduo tem, por exemplo, de consciência do que está sendo feito? Um esquizofrênico que não está sendo tratado, que tem uma alteração neuroquímica importante. Percebe? Então, cada caso é um caso. Eu convido todos vocês a darem uma olhada no capítulo 5, então, do Céu e Inferno, tá? Para terem uma visão mais ampla desse tema. Comete suicídio o homem que parece vítima de paixões, que ele sabia haviam de apressar o fim, porém, aqui já não podia resistir, por havê-las o hábito mudado em verdadeiras necessidades físicas. Então, questão 952, os Espíritos estão perguntando aqui, tem alguns hábitos, que tornam-se dependências, o álcool, nós já vimos hoje aqui, isso é um tipo de suicídio? Resposta, é um suicídio moral.
Não percebeis que, nesse caso, o homem é duplamente culpado? Há nele, então, falta de coragem, bestialidade, acrescidas do esquecimento de Deus. Então, quem já leu aqui o Nosso Lar, os 3 primeiros capítulos, você vai encontrar lá o caso de André Luiz como um suicídio indireto, um suicídio moral. E a doutrina espírita vem nos alargar o conceito de suicídio, então, de uma forma muito ampla. A pergunta que eu faço: será que não somos suicidas morais aqui de maior ou menor grau? É uma questão a ser feita, né? Temos que pensar muito e refletirmos muito sobre isso. Não é verdade? O suicídio não consiste somente no ato voluntário que produz a morte instantânea, mas em tudo quanto se faça conscientemente para apressar a extinção das forças vitais. No Céu e Inferno, capítulo 5, Suicidas, um dos casos, um comentário de São Luís aqui. Muito bem. Já ouviram falar de Victor Franklin? A logoterapia. Quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Victor Frankl é um psiquiatra que passou por Auschwitz. E em Auschwitz ele começou a perceber o comportamento daqueles que estavam naquele campo de concentração. Muitos buscavam a cerca elétrica e o suicídio. E ele foi atrás daqueles que não cometiam esse ato, apesar da situação desesperadora que esses indivíduos enfrentavam. E o que ele observou? Ele observou que aqueles sobreviventes, eles tinham um porquê de não se suicidarem. Um era a filha que ele havia prometido: olha, eu vou voltar. Eu voltarei, eu sairei vivo dessa. Prometido à filha, ao esposo, à esposa. O outro, porque tinha um jardim para ser cuidado. Eu preciso cuidar do meu jardim. O outro, porque tinha um cachorrinho, que ele tinha um apego muito grande. E eu quero vê-lo de novo. E aí vocês começam a entender que o ser humano, ele precisa de ter um sentido para a sua vida. E é aí que a doutrina espírita entra. Ela vai nos dizer que somos seres num processo de criação, como co-criadores menores que ainda somos, mas vamos ser co-criadores maiores, um processo longo de progresso, em conhecimento, em moralidade. E isso tem um reflexo lá na frente, quando no atendimento espiritual nós formos ter o contato com esse indivíduo. Nós vamos ver isso agora, como é que isso ocupa espaço. Então, como é que a doutrina espírita, essa doutrina consoladora, pode dar um porquê importante a esse indivíduo? A Márcia já citou o coping, a resiliência e a resistência às adversidades. Esse indivíduo, ele precisa ser convidado à participação religiosa em sua sociedade, trabalho voluntário, convivência social, grupos de apoio da terceira idade, de danças, convívio social. Isso vai dar ao indivíduo uma maior resiliência, um enfrentamento a essas adversidades. E quem nos diz isso são trabalhos científicos, né? O Dr. Harold Koenig é um importante psiquiatra da Universidade de Duke, na Virgínia. Ele demonstra muito a ligação entre essa qualidade de vida, esse enfrentamento com a religiosidade e a espiritualidade. Então, 59 de 93 estudos, um meta-estudo de 63%, mostrou uma relação inversa entre o envolvimento religioso e a depressão. Então, quanto maior o envolvimento religioso, menor a depressão. 57 de 68 estudos, 83%, demonstraram um número menor de tentativas e de suicídios entre os indivíduos religiosos. Então, são dados importantes e que ressaltam o quanto é importante a participação e o envolvimento religioso. E aí vem uma coisa importante aqui,
a ser considerada, que é você conduzir o seu filho, 4, 5 anos, à evangelização. Não deixar ele escolher a religião lá na frente, não. Vamos levá-lo a uma religião. Se ele quiser depois ser ateu, agnóstico, não seguir nada, tudo bem. Mas é importante esse envolvimento religioso. Questão da resiliência e da família, aqui eu queria deter um pouquinho para conversar com vocês. Porque nós temos no consultório um dia a dia, a cada 25 minutos, entra uma criança para que eu possa fazer um exame com a sua família, o pai, uma mãe, ou os dois. E eu tenho que lidar com essa família, com esse núcleo ali naquele instante. A maneira com que nós nos damos com os nossos filhos tem uma importância fundamental nos resultados finais, lá na frente, na vida de adulto desse indivíduo, dessa criaturinha que reencarnou. Muitas famílias hoje, nós temos uma situação de infantocracia, que eu chamo de infantocracia. A criança manda e todo mundo obedece. Ela faz tudo na hora que ela quer, do jeito que quer, e todo mundo samba no ritmo dela. A música é dela. É uma situação incrível como a gente vê isso no consultório no dia a dia. Essas crianças, elas não sabem, na infantocracia, lidar com frustrações. Tudo que as desagrada, ela sofre. Ela quer do jeito dela, na hora dela. Ouviu um não, meu Deus, a casa cai. Não tenho a menor condição de lidar com frustrações. Do outro lado, nós temos famílias que nessa relação entre pais e filhos, que é a relação parental, famílias que são negligentes. Essas famílias que eu estou da infantocracia são famílias, a relação parental permissiva. A criança faz tudo, a família permite. Já a família negligente é aquela que não há nenhuma ligação com a criança. A criança, tadinha, é um bichinho lá dentro de casa. Ninguém dá a menor atenção para ela. Esse indivíduo que foi negligenciado pela família vai ser adotado pela sociedade lá fora. E geralmente pela turma do mal. Outras famílias, a relação parental, ela se dá de uma forma de extrema restrição, disciplina e autoritarismo. Impõe-se tudo, bate, espanca a criança. Como é que essa criança, como é que esse ser humano reencarnado vai lidar com essa situação? Ele vai crescer retraído, quietinho, tímido, inseguro, autoestima lá embaixo. É uma outra situação que a gente vê também no dia a dia, na relação familiar. E existe a família, graças a Deus, é uma grande maioria ainda, das famílias funcionais, equilibradas. E como é uma família funcional, equilibrada, Arismar? É aquela família do diálogo. Todo mundo escuta todo mundo, mas existe uma linha vertical de autoridade, dos pais para com os filhos. A autoridade sem autoritarismo, entenderam? Então você vai sim entrar ao quarto do seu filho, vai ver o que ele está vendo. O que você está vendo aí? Com quem que você está? Posso dar uma olhada no seu... Com quem você está no WhatsApp? Que assunto vocês estão conversando? Que filme é esse? Ah, não, eu não entro no quarto do meu filho, não vou intrometer, não. Tem que intrometer, sim. Você tem que estar ciente do que está acontecendo. O ser humano, quando reencarna, um espírito imortal, que traz todas as suas vicissitudes, seus defeitinhos que precisam ser modelados, e é na família que é o burilamento desse processo, ele tem que ser, como está aí na figura, ele tem que ser acolhido. Acolher o ser humano é dar esse amor, esse acolhimento, trocar a fralda, dar peito, peito para fora, peito para dentro, acordar à noite. Aquela maravilha, aquele cansaço, as mãezinhas com a orelha, né? Aquela olheira assim profunda, aquela olheira. Coitadinhas. O ser humano precisa ser instruído, mas não é a instrução técnica escolar que nós estamos referindo. Instruir o indivíduo quanto às emoções.
Você tem que dar ao seu filho, ao seu jovem, ao seu neto, a instrução de que ele está sentindo. Você está com raiva, você está com medo, você está com ódio, você está com inveja. Por que é importante instruirmos o ser humano quanto às suas emoções? Para que ele veja as emoções em si e no próximo. E quem vê as emoções no próximo tem uma maior indulgência para com o próximo. Ele consegue entender melhor o próximo. Ele precisa, então, ser também disciplinado. É aplicarmos aqui o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Resumindo, Ele me conduzirá pelos vales verdejantes, e pelo vale da sombra e da morte, com o cajado e com a vara. Mas não é para bater no seu filho, não. É a autoridade que nós tínhamos dito. É ter a autoridade, não deixar as coisas soltas. Deus faz o que nós queremos, nós precisamos, não é isso? É esse o cajado e a vara? Não. Sim, sim, não, não. Não dou para você. Aí eu não quero, mas eu te dou porque você precisa. Entendeu? É isso. E por último, transcender. Como o Hélio colocou de manhã. Nós temos que mostrar para esse recém-encarnado, às vezes muito mais velho do que a gente, e nem sempre tão desenvolvido, ou mais desenvolvido, não interessa. Mas você tem que transcender, você tem que mostrar para esse serzinho que ele é um ser imortal, que ele está numa vivência material, mas é imortal. Então, eu converso muito isso com as mães no meu consultório, no dia a dia, mostrando a importância dessas atitudes. Elas ficam me olhando, porque às vezes a criança começa a chorar, e geralmente a criança vai deitar com 4, 3 anos, 2 anos, ela é muito voltada a si própria, ao seu querer mesmo. Ela é egocêntrica, a criança nessa faixa etária. Então, com carinho, você lidar com acolhimento. E de vez em quando eu viro para a mãe, porque eu preciso da criança chorar para fazer uns testes lá que eu preciso. Quando vocês vão fazer, por exemplo, ultrassom, o médico não fala assim para vocês, enche o peito de ar e segura, não é isso? Quando a criança chora, ela faz isso, eu preciso dela chorando. E aí, de vez em quando, eu falo assim para a mãe, mãe, agora eu vou fazer ele parar de chorar. A mãe regala o olho, nossa, que fórmula é essa? Aí eu chamo o nome do menino e falo, menino, ô fulano, fica quieto, chega. Aí eu olho para a mãe de novo e sorrio, teatro, viu, mãezinha? Fica tranquila. E o menino para de chorar. Ela fica impressionada, meu Deus. Aí eu olho para ela, só não faz isso. A senhora é amiga dele? E aí é outro erro. Os pais acharam que são amigos do filho. Não, não sou amigo. Não, a senhora é pai, a senhora é mãe, a senhora é pai, a senhora é pai. Mas não é ser amigo, é ser mãe e ser pai, é ir além de ser amigo. Entende isso? Ser amigo está contido em ser pai e ser mãe, mas não fica só aí. Porque a disciplina, ela é uma faceta do amor. Se você não disciplina aquele serzinho, você não está exercendo sua função parental, que é importante, de pai e de mãe. Um exemplo de uma criança, lá muitos anos atrás comigo. Felipe. Agora não é o nome da vez, tá? É Enzo, Lourenço, Theo, a não ser que no Sul. Lá no DF, esses são os nomes da vez. Sofia, Esther, Sara, nomes lindos, né? Mas o Felipe, 2 anos de idade, achou um prego, a mãe me contando, achou um prego desse tamanho e ia meter na tomada. Porque menina acha essas coisas, né? Onde apareceu um prego, doutor? A mãe me falou, um prego desse tamanho. Ele achou e ia pôr na tomada. Eu falei, e a senhora com ele? Senhora, porque eu tinha acabado de falar isso tudo com ela e vendo a dificuldade dela de lidar com o filho. Só ela falou assim para o Felipe, Filipinho, filhinho, não põe aí não, esse negócio você vai morrer, você vai virar carvão. Está na hora de acolher esse menino? Então vamos instruir as emoções? Felipe, doutor Arismar diz que você está curioso. A emoção que você tem agora é curiosidade, não enfia isso aí não que você vai morrer. Também não está na hora de instruir. Está na hora do quê? Disciplinar.
Doutor, foi isso mesmo que eu fiz. Eu voei na mão desse moleque, eu estava lá da sala, não sei como bati asa, cheguei lá, porque mãe tem asas, né? Ela aparece aonde nem os... Mesmo se você quer que ela apareça, ela está lá. O que você está fazendo aqui? Quem não passou por essa sensação inusitada na vida, né? Mãe tem asas. Eu voei no moleque, dei um tapa na mão dele e tirei o prego. Ah, aprendeu. É isso, é disciplinar. Não, não pode. Gripe, solta isso agora. Entendeu? É isso que é disciplinar. Mas as pessoas têm dificuldades em fazer isso em casa. Porque querem ser amigos, só querem acolher. Acolher é uma faceta do amor, mas não é todo o amor expresso. Então, a família que tem esse equilíbrio é a família que faz todo esse processo do acolhimento, da instrução, da disciplina e do transcender. Pegue seu filho. Estudo realizado. Pegaram um grupo de dependência química pesada, jovens entre 20 e 20 e poucos anos, e foram ver a diferença desse grupo para um grupo da mesma idade que não tinha dependência química. E foram ver que não era questão sociocultural, econômica, não era religião, não era raça, porque acontecia em vários locais do mundo afora, mas tinha um fator que chamou a atenção dos estudiosos. O índice de dependência desses jovens que tinham entre seus 5 e 6 anos sido levados pelas suas famílias a uma religião era baixíssimo. Os viciados químicos pesados, eles não tiveram religiosidade na infância. Olha a importância que nós temos nas nossas casas espíritas, nos trabalhos com as criancinhas lá, na evangelização. Então, a prevenção, ela ocorre na família. Como já colocado aqui de manhã, pelo Hélio, nós precisamos estabelecer laços afetivos. Nós temos que estar conectados emocionalmente, plugados emocionalmente. Ah, meu filho adora o celular. Já foi colocada a web dependência aqui. Ele tem 8 anos de idade e adora. Bom, você pode brincar com ele algumas vezes por semana, uma batalha naval, por exemplo, você está conectado com ele. Está conectado emocionalmente. Estabelecemos esses laços afetivos. Eu me importo com você, eu estou com você psiquicamente, eu me importo com você. Nós precisamos disto imediatamente. Porque se nós formos à doutrina, nós vamos ver que o mal da humanidade é o egoísmo, está escrito lá. Mas qual é a manifestação veemente, prática do egoísmo? Eu digo-lhes, a indiferença. Vivemos uma sociedade da indiferença para com o próximo. Indiferença afetiva, emocional. Qual foi a última vez que você abraçou alguém por mais de 5 segundos? Levante a mão. Na última mês, quem abraçou alguém por mais de 5 segundos? Por mais de 20 segundos? Por mais de 20? Por mais de 30 segundos abraçando alguém? Ó, já caiu. Já chegamos na abraço terapia do Hélio. Percebem? Olhar para o seu filho, abraçar ele por 1 minuto, ele querendo sair. Mãe, me solta, o que é isso? Eu te amo. Eu quero te abraçar. Já fizeram isso? Não é gostoso? Abraçar seu pai hoje, seu irmão, aquele danado que vocês duelaram no século XIX. Hã? Vem cá, que eu quero te abraçar. Inconveniente. Eu tenho uma coisa com você, mas é isso que nós precisamos. Nós precisamos da conexão afetiva, de reconectarmos afetivamente. Nós precisamos desaprender a indiferença. E isso começa dentro do lar. O cuidar das emoções, o manejo das frustrações, essas conexões em si, a transcendência do ser. Eu importo com você. Eu te disciplino.
Você tem uma religião, vamos lá, você transcender o ser, você é um ser imortal. Mas como agir? Voltando à nossa temática do autoextermínio e do suicídio. Chegamos à casa espírita, atendimento espiritual. Eu acabei de passar agora pelo programa de seleção de voluntários do CVV. Alguém aqui do CVV, por favor, levante. Ótimo, perfeito. Como agir? De manhã o Hélio colocou, o atendimento espiritual ele tem que acolher, não é isso? Acolher. Ele tem que consolar. Ele tem que esclarecer. Ele tem que orientar, não é isso? Então tá. Esse indivíduo chega com um quadro depressivo, lá no atendimento fraterno, atendimento espiritual, foi drenado por diálogo. Deprimido. É a hora de você... Ele falou, olha, eu estou pensando em me matar. É a hora de você passar o rosário para ele, olha, não faça isso não. Você vai desencarnar, vai viver no umbral por um bom tempo, vai ver seu corpo se decompor. É assim que você vai acolhê-lo. Por que eu perguntei quem é do CVV aqui? Porque eu vou contar para vocês o que eu aprendi com o CVV, e eles sabem o que fazem nessa fase. Acolher é você ouvir atentamente, com humildade. E o consolo eu faço como? Com o reflexo do sentimento. Presta atenção nisso. Reflexo do sentimento é: você não vai julgar, você não vai orientar, você não vai esclarecer, olha, você é um ser imortal, não faça isso não, não morre não, viu, bobinho? Não morremos não. Isso não vai adiantar. Este indivíduo, este irmão, ele precisa ser acolhido e consolado. Isso você faz só ouvindo e refletindo o sentimento. Como é refletir o sentimento? Eu vou dar um exemplo para vocês. Ele vira para você e fala, olha, minha filha deixou minha casa. Eu estou muito triste com isso. Eu estou me sentindo só. E ele para de falar. Você dá o tempo dele. Não interrompa o silêncio. Você vai agora consolá-lo. Sabe como? Você vai dizer para ele, você vive um momento muito grande de solidão. Você está se sentindo só. Essa é a reflexão, o reflexo, o espelho que você faz dos sentimentos. Entendeu? E aí, ele se alivia. Alivia com isso? Uhum. Eles fazem isso há dezenas de anos. CVV, como posso te ajudar? Tenha humildade. Característica para acolher e consolar é a humildade, saber escutar. É fazer o curso do de escutatória. E fui lá que eu fui fazer meu curso no CVV. A escuta humilde, ativa, fazendo o reflexo do sentimento. Essa fase inicial do atendimento espiritual é o da válvula de pressão que você faz. A válvula da panela de pressão. Aquele indivíduo ele precisa desse processo para ele se aliviar. E ele vai dizer para você, eu estou aliviado. Se você o fizer. Quem trabalha no CVV sabe o que eu estou dizendo. E lembrarmos do seguinte, o grau de sofrimento, não existe uma escala universal para o sofrimento. Cada indivíduo tem sua própria escala. No CVV não se permite citar, por preservação da individualidade do indivíduo, da privacidade do indivíduo, nós não citamos assim, nomes e tal. Mas nós podemos citar alguns casos como exemplo. Vou dar um exemplo para vocês, vivenciado. Um indivíduo ligou com uma dor extrema, porque ele não tinha conseguido comprar o Audi de última geração que ele queria. Ele comprou um A não sei o que, A4. E ele estava sofrendo com isso. E você tem que respeitar o sofrimento dele. Não é dar lição de moral dizer que nós... Bom, eu estou falando por mim. Desculpem, eu vou falar por mim.
Eu, Arismar, tenho uma mania, como espírita, de dar a lição de moral nos outros. Eu tinha, quando fui para o CVV, fiquei uns tapas na cara lá, que eu fiquei meio tonto. Olha, mas isso é sofrer, você já viu gente passando fome? Você está pensando em áudio aqui? É o sofrimento dele, respeite, acolha. Bom, esse indivíduo foi acolhido, ele foi consolado pelo reflexo dos seus sentimentos. Lá na frente, não no primeiro encontro, lá na frente, você vai fazer o esclarecimento e a orientação. Não sei como é que estão fazendo no atendimento espiritual. Uma vez, cada caso é um caso. Sim, nós não vamos generalizar. Eu estou falando aqui do suicídio, especificamente. Convide-o para que ele venha se expressar novamente. Lá na frente, ele te conhecendo melhor, aí sim, ele te dando abertura, você vai convidá-lo para uma palestra, para os estudos, por Evangelho no Lar. Ele vai entrar a casa, já pode fazer, tomar o passe. Então, é um processo. Essa primeira etapa é de acolhimento, de consolo. E depois você esclarece e orienta, no caso específico. Uma outra coisa importante no suicídio é que nós precisamos saber no atendimento espiritual em que fase ele está no processo. É uma urgência suicida, como a gente chama. O que é uma urgência suicida? Aquele indivíduo que chega para você no centro espírita e fala: eu vou me matar. Qual a reação? Como proceder nesse caso? Porque é diferente o caso, falar: olha, eu já pensei em suicidar, estou deprimido, estou só, minha filha foi estudar fora, eu fiquei só, minha esposa morreu há 2 anos. Mas o indivíduo que chega e fala para você: eu vou suicidar, pelo que você viu aqui hoje, você vai desconsiderar essa informação? De jeito nenhum. Você não pode e não deve. Esse indivíduo não pode sair dali, você escutá-lo, fazer o reflexo do sentimento dele e deixar ele ir. Não. Esse indivíduo ele tem que sair dali com alguém, um conhecido. Ou ele vai sair para um atendimento psiquiátrico, uma UPA, chame o SAMU, mas ele não pode sair sozinho. Ele está te avisando que vai suicidar. Perceba? Então você está numa crise suicida, você está numa urgência, a gente chama isso de crise suicida. Esse indivíduo não pode sair sozinho, ser um parente, e você orientar o parente, que às vezes é uma pessoa muito simples e não entende o que você está falando. O ideal é que cada casa é um caso, isso que eu quero dizer. Então, o ideal é que vocês estabeleçam correlações com a equipe de saúde mental, e que façam dessa situação, olha, liga para a sua equipe de saúde mental, fala: eu tenho uma situação de crise suicida aqui. Esse indivíduo não pode ir sozinho para casa. Ele não pode ser deixado a sós, consigo mesmo. Não. A outra situação que está idealizando, não pensou ainda, ou está só pensando, mas que já desistiu, pensou anteriormente, mas desistiu. Esse sim, você pode conduzir nesse processo de acolher, consolar, esclarecer, orientar. A crise suicida, não. Então, antes, eu queria ressaltar, essa aqui nós já conversamos, ambivalência, agora como agir. Então, essas são as 3 etapas que o atendimento espiritual tem que ter. Primeira coisa é reconhecer, é uma crise suicida? Esse indivíduo falou que vai se matar, leve a sério. Acolher, né? Ouvir com empatia, sem julgamentos ou racionalizações. E conduzir. Não deixar só, no caso da crise suicida, afastar meios letais também. Comunicar familiares e o atendimento da saúde mental, da equipe de saúde mental. E cada casa vai construir essa equipe de saúde mental, a relação que ela tem com a saúde mental. É individual para cada casa. E para terminar, eu não combinei isso com ele aqui não, mas esse é um trabalho do CVV com um novo número nacional agora, 188, que era antes regional, você tinha os números de cada cidade, e agora você pode ligar 188. Vamos fazer a diferença no nosso dia a dia. Vamos replicar o evangelho do amor, do acolhimento, com aquele que está do nosso lado.
o nosso familiar, o transeunte na rua. Você cumprimenta o porteiro do seu prédio, do seu condomínio? Não precisa me responder, só questionando. Você para e, como um maluco, você conversa com um transeunte que vem passando por você. Que dia lindo, hein? Você faz isso? Fizeram comigo no Canadá, eu quase morei lá um tempinho curto. Assustei com aquilo. Uma chuvinha, uma garoinha que estava caindo, aí vinha uma senhora mais branca assim, eu olhava para ela, nossa, como é branca aquela senhora ali. Passando por mim, ela falou, num belo inglês, que dia para se esquecer, hein? Estava uma chuva caindo nas nossas cabeças. Eu, com certeza. E ela deu um sorriso daqui até aqui. Que lindo aquele sorriso que eu nunca esqueci. Brancão. Gente, esse país é legal. Senti acolhido ali. Acolher emocionalmente. Estabelecer os laços afetivos com quem nos cercam. Parar um pouquinho, deixar a agitação de lado. Papo terapia. Abraço terapia, sim. Afetoterapia. Nós precisamos tirar a indiferença nas nossas relações. É replicarmos o Evangelho do Cristo na prática, no dia a dia, com todos aqueles que nos cercam. Pessoal, muito obrigado pela atenção de todos vocês e até uma próxima.